Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, está processando David Harbour, tá? O pai, suposto pai dela na série, né? Que eles trabalham juntos. E aí tem muita gente falando um monte de coisa sem nexo nenhum, dizendo que ele abusou sexualmente dela, dizendo que esse processo vai fazer com que eles não gravem mais Stranger Things ou façam projetos juntos, que seja, né? Se houver futuramente projetos juntos. E eu trouxe as matérias aqui pra gente ler junto, entender o que está acontecendo e explicar algumas coisas que estão no meio termo, beleza? Antes de mais nada, duas coisas. A primeira, você tem que curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda demais a gente a continuar fazendo esses vídeos. Você já é inscrito? Você já curtiu o vídeo? Vai ali, curte rapidinho, eu espero meio segundo. Boa, boa. Se você fez isso, você tá jogando no nosso time. E a segunda coisa que eu sempre digo e sempre vou falar é o seguinte: cada um tem a opinião que quiser ter. Se você quiser ter uma opinião, ok. Mas fatos e opiniões são opiniões. Antes da gente poder falar sobre esse caso, a gente tem que ler as notícias, entender o mínimo possível. Por isso que eu trouxe algumas notícias aqui pra gente ter uma noção do que está acontecendo. Vamos lá? Bom, relatório afirma que Millie Bobby Brown apresentou queixa por assédio e bullying contra David Harbour, o astro de Stranger Things, blá blá blá. Bom, um novo relatório afirma que a atriz Millie Bobby Brown, estrela de Stranger Things, apresentou as queixas de assédio e intimidação contra o seu colega de elenco, David Harbour, antes das filmagens da temporada final da série. E assim, ó, a temporada final da série, se você viu, vão ter vários episódios de 1 hora, 2 horas, 3 horas por episódio. E são vários, tá? Então, eu digo que para gravar isso aqui foi muito tempo, tá? Se eles gravaram isso aqui por muito tempo, já finalizou, já editaram, já tudo, isso aqui, cara, já deve ser notícia batida de muito tempo atrás. Isso aqui nem vai repercutir tanto assim. Mas eis a parte que Hollywood e as contas selecionadas omitem. A Netflix não confirmou e também não negou nada, tá? As alegações são do jornal The Mail on Sunday e a origem do material passa por uma amiga de Lily Allen, que, se você não sabe, é a ex-esposa do ator, beleza? Em outras palavras, essa história vem envolta em fontes meio que anônimas, atenção da mídia sensacionalista e consequências do término de um relacionamento de celebridades. E os usuários das redes sociais perceberam isso imediatamente. Antes da gente continuar lendo essa matéria aqui que traz mais informações, eu quero te mostrar outra rapidinha, tá? Que diz assim, ó, David Harbour, denunciado por Millie Bobby Brown, já foi acusado de traição pela ex, que era a Lily Allen, beleza? Olha só. David Harbour, de 50 anos de idade, foi alvo de polêmicas após uma suposta denúncia de Millie Bobby Brown, 21 anos, vir à tona. A Eleven, blá blá blá, ela denunciou ele. Mas essa não é a única confusão na qual o ator se envolveu recentemente. Recentemente, em outubro, ele foi acusado pela ex-esposa Lily Allen de traição. Então a menina já falou, pô, esse cara não é bom, ele me traiu. Ela também afirmou que ele é viciado em sexo com outras mulheres. Aí você já lendo isso aqui, o que você pensa? Esse cara é maluco. Realmente, faz todo sentido, esse cara é meio doido. Já não temos boas informações sobre ele. Mas vamos continuar lendo que tem uns plot twists aqui. Harbour e a cantora britânica começaram a se relacionar em 2019 e foram vistos juntos pela primeira vez em janeiro, blá blá blá. Eles se casaram em 7 blá, 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 numa cerimônia em Las Vegas, no estado de Nevada, tal. A confirmação do término aconteceu em fevereiro de 2025, tá? Em fevereiro de 2025, sendo que a mulher agora, em outubro, vem falar disso. Beleza. Fevereiro para outubro. Por mim, cara, terminou o casamento em fevereiro, no próximo mês, no mês anterior até você já podia estar falando das coisas dele. Mas você esperou meses para falar isso. Eu acho isso estranho. Tudo bem. O casamento dela, Lily, vem desmoronando e eles acabaram se separando, disse uma fonte próxima da People. Beleza. Olha só isso aqui agora. A relação voltou a ser pauta nas redes sociais, porque Lily lançou o disco, blá blá blá, dela, porque ela é uma cantora, papapá. Isso aqui não é importante, ó. As letras escritas por Allen são explícitas e direcionadas. Em Madeline, ela diz que os dois tinham um relacionamento aberto e que a regra estipulada era se manter, era que somente sexo pago não configuraria traição.
Fizemos um acordo, seja discreto e não seja flagrante. Tinha que haver pagamento. Tinha que ser com estranhos, mas você não é uma estranha, Madeline. Quem é Madeline? Então o negócio é o seguinte, tudo bem que são letras de música e que ela mesma expressa isso nas letras de música dela. Mas você vir de um relacionamento aberto, onde os dois dizem que isso é aberto, isso é meio suspeito. Isso é meio estranho. Me desculpe, isso não é normal. Pra mim é uma coisa onde os dois, ela e o cara, já meio não querem ficar juntos. Você concorda comigo? Então aí você tem um casal que já é assim, que já estava de certa forma fadado ao erro, tá? E aí você vem pra cá, na matéria que a gente estava lendo antes, aonde a origem desse material todo que está sendo explicado, explicitado pela Millie Bobby Brown, vem de uma amiga da Lily Allen, que é ex-esposa do cara, que já teve um término, um relacionamento ruim com o cara. Me desculpe, isso aqui já é um indicador ruim para esse tipo de situação. Me leva a crer que isso aqui nada é a mesma coisa, mas é o que eu tô falando, me leva a crer, eu não tô falando que é. Tá? Deixando bem claro aqui. Se for, cara, se o cara for pego por qualquer tipo de assédio, não é assédio sexual, né? Bullying, que seja qualquer coisa, beleza, que ele pague por isso. Mas, se não for, se não houver nada comprovado, e na verdade houver comprovações que é mentira, com todo respeito, que a Millie Bobby Brown pague o mesmo preço que ele iria pagar. Porque ela está acusando falsamente ele. Então a gente tem duas histórias aqui. A gente não sabe o que é real. A gente, que eu digo, nós telespectadores. Você não sabe o que é verdade e o que não é. Só depois de todo esse caso aqui reverberar que a gente vai saber. Se isso for pra frente. Se isso for pra frente. Vamos lá. Vamos continuar lendo aqui, ó. Na verdade, uma publicação que espalhava as alegações do X recebeu uma nota da comunidade que dizia: a única fonte citada é uma amiga da esposa, ex-esposa do Harbour, descrita no artigo. Uma amiga da senhora Allen, cujo novo álbum critica duramente o senhor Harbour, alegando que ele a traiu várias vezes. Então, cara, me parece muito uma situação de traição, de má relacionamento e aproveitando um ou outro caso pequeno que aconteceu nos estúdios, sabe? E quando eu digo caso pequeno, provavelmente um bullying aqui e ali, que com todo respeito, beleza, precisa ser notificado para a Netflix e a Netflix precisa tratar isso, mas não é questão de, ai meu Deus, nós vamos atrás disso, nós vamos prender o cara, é abuso sexual, tal, como muita gente começa a espalhar pela internet. Não, tá? Bom, o que afirma o Mail on Sunday? Segundo a reportagem, Brown teria apresentado páginas e páginas de queixas sobre Harbour antes das filmagens da quinta temporada, o que levou a Netflix a investigar o caso. O Mail também afirma que as alegações não envolviam má conduta sexual e que Brown tinha um representante com ela no set durante as filmagens. Tá? Isso aqui é óbvio, todo mundo tem esses representantes, ainda mais se você uma mulher e às vezes você é mais jovem, você precisa disso e eles têm dinheiro para isso, com certeza. Mas até os homens têm isso, tá? A publicação cita uma fonte não identificada dizendo que Millie Bobby Brown apresentou uma queixa de assédio e intimidação antes do início das filmagens da última temporada. Havia páginas e páginas de acusações. A investigação durou meses. Beleza, já durou meses. E o cara continua aí. E ela continua aí. E aí? E aí? Se você me lança uma notícia onde, pô, o cara foi preso, ou deu algum problema muito grande, o cara realmente foi pra cadeia e tal, aí beleza, opa, pera aí, foi julgado e foi condenado. Mas até agora você não tem nada. Nada. Nós, meros mortais, a gente só tem essas informações aqui. E aí? Sabe? Me leva muito a crer, de novo, me leva a crer que não deu em nada isso aqui, cara. Que não foi nada demais, que a menina pode ter apresentado uma ou outra queixa com ele, talvez até com razão, mas que isso não foi pra frente, que foi uma coisinha besta, coisa boba. Ele tem cara, aí eu vou ser um pouco mais chato aqui, né, nada a ver, mas ele tem cara de ser aqueles tiozões que faz a piada do pavê, sabe? Que você não tem que levar muito a sério. Talvez tenha feito uma ou outra piada que ela desgostou e aí, ok, ela tem todo o direito de reclamar e repercutir isso com a Netflix. Aí é coisa com eles. Agora sim, isso é bem diferente de um possível assédio,
assédio até que envolve, às vezes, algo sexual, que a gente já viu que não é. E isso é algo diferente que pode escalonar para uma prisão dele, uma condenação, alguma coisa mais séria. Cara, não deu em nada, nada. E eu vi páginas e páginas na internet, eu vi vídeos e vídeos no YouTube falando sobre isso. E algumas páginas, alguma galera de vídeo falando, não, porque tem que pegar esse cara, e tem que processar, e aí tem que jogar ele na cadeia, olha só que abuso e tal. E isso eu tô falando mais dos brasileiros, tá? Os americanos eu acho que eu não vi tantos assim acusando ele. E nesse de certa forma, é uma coisa que eu quero fechar esse vídeo falando sobre isso, que é o fato de nós brasileiros estarmos ficando preguiçosos, tá? Isso é verdade, nós estamos ficando preguiçosos em relação a olhar para matérias, ler a matéria, entender o assunto e aí comentar sobre. Antigamente a gente fazia isso, hoje não. Hoje os brasileiros vêm, olham isso aqui, o título da matéria e pronto, é isso aí, rapaziada. Agora vou sair falando que esse cara abusou, vou sair falando que esse cara é isso e aquilo, porque eu vi a matéria. Aí a pessoa chega num vídeo do YouTube, porque esse cara é um absurdo, aí vai falar pros amigos, porque tem que prender, porque homem é tudo filho da mãe mesmo, bando de desgraçado, isto e essas coisas. Então vamos prender ele, vamos prender todo mundo. Quando você vai ver a fonte das notícias dessa pessoa diz o contrário. A pessoa nem leu a matéria como um todo, a pessoa nem se deu ao trabalho de fazer o que a gente fez aqui agora em poucos minutos, lendo a matéria, para saber o que realmente aconteceu. E ela sai por aí falando asneira atrás de asneira, besteira após de besteira. Eu cansei, cara, eu cansei de fazer discussão com essa galera, de tentar debater com essa galera sobre assuntos que as pessoas nem leram, nem viram sobre. A pessoa cita um argumento que ela tirou do nada porque ela leu o título. E eu falo, poxa, mas você leu tudo, você entendeu? De onde é que você está tirando isso? Ah, não importa. É assim e deu. Infelizmente o Brasil tá virando um país assim, preguiçoso. Enquanto isso continuar, coisas ruins vão acontecer com a gente. Pode ser que tenha muito homem que seja injustamente acusado de coisas. Tá? E isso, de novo, se acusar injustamente alguém, pode reverberar até mesmo vou falar aqui, para as mulheres. Porque o que acontece? Quanto mais casos injustiçados você tenha, menos os justiçados que deveriam ir para a justiça vão ir. As pessoas vão parar de olhar para eles, porque é muito caso injustiçado, entende? Aí os que realmente deveriam ir não estão sendo levados a sério. Você acaba atrapalhando mais a luta, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso aqui é o que aconteceu. Não vai dar em nada, pelo menos até agora não deu. Foi só uma notícia que passou, que já aconteceu há tempos atrás e até agora, ó, só virou notícia mesmo, porque isso aqui não vai dar em nada. Eles vão continuar fazendo o papel deles. Os dois provavelmente não vão se envolver que eu digo, em papéis juntos, porque agora acabou a série e é isso aí. E Stranger Things tá para ser lançado aí perto do final do ano. A gente vai ver muitas cenas dos dois aí, do Harbour e da Eleven juntos. E é isso, galera. Essa é a notícia, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se não, deixa o seu curtir aqui, se inscreva no canal. Se não, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui!